Daf Kaf Hamud Aleph, na Mishnah, a primeira linha grande, fala pra gente a Mishnah, a Korach Korcha Berosho. Alguém que arranca o cabelo dele, certo? Isso daqui é um costume que tinha entre povos idólatras de arrancar o cabelo quando um parente falecia, algo do tipo. Alguém que ele arranca o cabelo, um pedacinho de cabelo, a gente vai ver quanto exatamente. Ve'amakif Peat Rosho. Alguém que ele raspa o cabelo somente em volta, deixando somente a parte de cima, que também era um costume de padres de idolatria, certo? Tem algo parecido com isso hoje em dia. Fica só a parte de cima da cabeça, eles raspam toda essa parte em volta. Ve'amashchit peat zkeno. E alguém que ele raspa, corta a barba, a gente vai ver como exatamente, mas basicamente é contar com navalha, em que ele corta completamente a barba. Todos esses, ve'asoret tzrita achat alamet chayav. E assim também alguém que se corta para um falecido, quando falecia alguém, um parente próximo, eles faziam cortes no corpo, faziam cortes pequenos, mas cortes. Alguém que faz isso, ele é hayav. Ou seja, essas quatro coisas que apareceram na Mishnah são quatro proibições que tem Malkot, certo? As nossas Mishnahs vêm falando sobre proibições diferentes que tem Malkot, essas proibições também têm Malkot. Sarat srita achat al hamisha metim. Se alguém fez um corte por cinco mortos, cinco parentes dele morreram, e ele fez um corte no corpo para cinco mortos, ou Hamesh Sritot al Met Achad, ou se ele fez cinco cortes para um morto, um parente faleceu, ele fez cinco cortes no braço, algo do tipo, Hayav al Kol Achad Vachad, ele Hayav cinco vezes. Então, um corte por cinco mortos, ele vai ser Hayav cinco vezes, cinco cortes por um morto, ele também é Hayav para cada corte. Alarosh Shtaim, Achad Mikan ve'achad Mikan. Quando a gente falou a Mekif Peat Rosho, que alguém que ele raspa o cabelo em volta, ele tem duas proibições, tem duas proibições, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Se ele fez cada uma por si só, cada uma é proibida por si só, e se ele raspou toda a parte em volta da cabeça, ele fez duas proibições. Alazakan, alguém que raspa toda a barba dele, Shtaim Mikan ve'achad lemata, tem cinco pontos que são proibidos, que é de raspar a barba, que são dois aqui mais ou menos na altura da orelha, dois um pouco mais para baixo, onde começa o maxilar, e um na parte central embaixo. Então, alguém que raspou toda a barba com uma navalha, algo do tipo, gilete e tal, que corta todo o pelo até o fim, não sobra nada na parte externa da pele, ele tem cinco proibições. Rableza Omer, im nitlu kulam kehad, Eino Hayav Elachad. Rabbi Eliezer fala, olha, se cortou tudo de uma vez só, certo? Pegou uma gilete e cortou tudo de uma vez só, é considerado uma proibição só. É só Hayav, só recebe um pacote de Malkot. A gente, nas últimas Mishnayot, a gente vai falar sobre como são as Malkot, exatamente, o que acontece e não acontece. Veno Hayav Vacheitlei Betar, fala a Mishnah, que a proibição de raspar a barba é só quando alguém corta a barba com tar, com a navalha, que isso daqui arranca completamente o fio do cabelo e não sobra nada na parte externa da pele. Rabi Eliezer Omer, filo lictou bemelaqueto beritin nechayav. Rabi Eliezer fala, não precisa ser só uma navalha mesmo, se a pessoa pegou uma tesoura, é um tipo especial de tesoura, que conseguia tirar todo o fio de cabelo e não sobrava nada. Tem barbeadores que tem o que é chamado lift and cut. Quando você passa o lift and cut, ele levanta um pouco, ele puxa um pouco o pelo e aí corta. E aí na hora que ele solta, a parte do pelo da barba que foi cortado, é a parte interna, é a parte que fica dentro da pele. Então não sobra absolutamente nada. A beleza fala: olha, se você tem uma tesoura especial que ela consegue cortar o fio de cabelo a ponto de que quando você passa a mão depois está 100% liso, não sobrou nada do fio de cabelo na parte externa da pele, isso daqui também é proibido, não precisa ser só especificamente uma navalha. Fala Agmará, Tanura Banana. Parece na verdade o seguinte: Lo ikrehu. No passuco está escrito Lo ikrehu korcha. Certo? Assim está escrito no passuco, Lo ikrehu korcha berosham. Lo ikrehu, se tivesse escrito Lo ikrehu, yachol afilu karach arba vechamesh krichot lo yechayav velachad. Loikrehu é sobre arrancar os cabelos por alguém que faleceu. Então, se tivesse escrito Loikrehu, se tivesse escrito só isso, então eu poderia pensar, olha, talvez alguém que ele arrancou quatro ou cinco chumaços de cabelo em lugares diferentes da cabeça, vai ser Hayav só uma Loikrehu, uma proibição solta. Lomar Korcha, vem o passo que fala Loikrehu Korcha, essa linguagem dupla, vem dizer Lechayev al kol Korcha ve Korcha. Korcha.
Essa linguagem dupla vem dizer que se a pessoa arrancou cabelos de lugares diferentes da cabeça, ele vai ser hayav sobre cada um desses lugares em lugar. Então, se ele arrancou de 3 lugares, ele vai receber, ele fez 3 lavim, fez 3 proibições, tem 3 pacotes de malcot. Na continuação do passuco está escrito, Loi kerhu korcha berosham, matam lomar, por que o passuco falou berosham, que é da cabeça? O que, que ele quis dizer? Lefish neemar lotet godedu velotasim korcha beinenechem. Está escrito, tem um outro passuco que fala sobre a proibição de se cortar ou de arrancar cabelo. E nesse outro passuco está escrito a palavra, a linguagem bem nechem, entre os olhos. O costume deve ser que eles cortavam, faziam um corte entre os olhos ou algo do tipo, certo? Na testa, na altura que ficaria entre os olhos. Então, eu poderia dizer, lamet. Está escrito no passuco, Yachol lo yechayav el al ben ainaim bilvad. Será que essa proibição de arrancar o cabelo é só se é na parte que é entre os olhos, certo? Não é que ele cortou a sobrancelha, significa que, igual o tefilim, ele é colocado bem em nechem, ou seja, se coloca o tefilim na parte do couro cabeludo, na parte da cabeça, onde tem cabelos, mas mechuvan, direcionado entre os olhos. Então, será que a proibição de cortar, arrancar o cabelo é somente na parte entre os olhos, Minain lerabot kolarosh, de onde eu sei que da cabeça inteira é proibido, tomar berosham, veio o pasuk loikerhu korcha berosham, para dizer que na cabeça inteira é proibido. Lerabot kolarosh, inclui toda a cabeça. Então, alguém que arrancou cabelos como sinal de luto por um falecido, não importa onde ele fez isso, em qual parte da cabeça, todos são proibidos. Vem lela bekoanim. Esses psukim, a priori, eles estão falando de Koanim, eles estão inclusos na paraxá dos Koanim. Eu poderia pensar que essa proibição é somente para Koanim. Koanim não podem fazer isso. Por que eu pensaria que é somente para Koanim? Sheribá baem katuv mitzvot eterot. Koanim, eles têm mitzvot a mais, todos os korbanot e mitzvot de comer trumai, etc. Tem mitzvot que são específicas para Koanim, ou seja, os Koanim eles têm leis especiais, então talvez a proibição de cortar o cabelo em sinal de luto por um falecido é só, arrancar o cabelo, desculpa, não cortar, arrancar cabelo em sinal de luto por um falecido é somente para Koanim. Eles têm mitzvot a mais, essa talvez também é uma das mitzvot a mais, Israel Minain, da onde eu sei que mesmo um Yehudi, Israel, não Cohen, da onde eu sei que para ele também é proibido, Neemar, kan korcham, Neemar lan korchá. Está escrito Korcha loikrehu korcha beroshechem, em Sefer Vaikra, que está falando dos Koanim principalmente. E está escrito Lotet godedu velotasimu korcha beinenechem, em Sefer Dvarim. Certo? O primeiro é Vaikra e o segundo é Dvarim. Então está escrito Korcha nos dois. Malalan chayav al kol korcha vekorcha vechayav al arosh que beinainaim. Afkan chayav al kol korcha vekorcha vechayav al arosh que beinainaim. É isso que a Torá escreveu 2 vezes a proibição de loikrehu korcha em um lugar, em Sefer Vaikra, e o outro passuco, tá, cadê? Velota acima korcha beinenechem, é o seguinte, um passuco ensina o outro, igual quando está escrito loikrehu korcha, berosham, vem dizer que cada cabelo e cabelo arrancado, a gente vai ver que tem um mínimo de 2, 3 fios, 2 fios de cabelo, mas cada vez que ele arranca cabelos, ele fez uma proibição por si só, e a proibição é berosham no cabelo inteiro, assim também o passuco lotit godedu velota acima korcha beinenechem, mesmo que não está escrito korcha 2 vezes, igual loikrehu korcha, eu aprendo do Loi Krechu Korcha para a proibição de Lotasimu Korcha Benenechem, que a proibição é para cada arrancar e arrancar de cabelo. Igual no Loi Krechu Korcha está escrito Berosham, que é a cabeça inteira. Mesmo aqui, Lotasimu Korcha Benenechem, que está escrito entre os olhos, a proibição é na cabeça inteira. Eu aprendo dos psukim de Vaikra, Loi Krechu Korcha Berosham, para o pasuk de Dvarim. E do outro lado, eu aprendo do de Dvarim para o de Vaikra. O Malelan Almet, Afkan Almet. E do mesmo jeito que esse passuco aqui, Lotit Godelovatassim Korcha Benenechem, Lamet, a proibição é pelo morto, pelo falecido, assim também o passuco de Loikrechu Korcha é pelo falecido, certo? A Gemara não tratou disso especificamente, mas a Gemara vem dizer, olha, igual no passuco de Sefer Dvarim não está escrito especificamente com Koanim, é um passuco geral para todo mundo, assim também o pasuk loikrechu korcha, ele é para todo mundo e não é especificamente para Kohanim, certo? Esse é o limud. Pergunta Gemara o seguinte: a gente falou na Braita que apareceu logo em cima que alguém que ele arrancou o cabelo 4 e 5 vezes, ele é
ele não é hayav, ele é hayav para cada vez e vez, certo? O passuque que falou loi krehu korcha, que falou numa linguagem dupla, loi krehu korcha, não é redundante, certo? Não vão arrancados ou arrancamentos, não sei como chamar isso. Esse passuco, ele não é redundante, e sim ele vem ensinar que se alguém arrancou o cabelo pelo falecido como sinal de luto em alguns lugares diferentes, ele é hayav para cada lugar e lugar, certo? Agora a pergunta é o seguinte, olha, Aneidad vechamesh krichot echinam, isso que ele arrancou de 4 ou 5 lugares, e ele é hayav para cada um e um, e se aprendeu isso do passuco, em qual caso está se tratando? E lema bezeh harzel bechamesh atraot, se está se tratando que veio alguém advertir, falou, olha, não arranca o cabelo pelo falecido. Ele foi lá e arrancou. Veio outra pessoa, ou a mesma pessoa advertiu, não faz isso, ele fez. E de novo, não faz isso, ele fez. Quer dizer, 4 ou 5 vezes. Alguém falou, não faz, e ele fez. Não faz, e ele fez. É óbvio que ele é real 4 ou 5 vezes. Ele fez 4 ou 5 vezes a proibição, uma depois da outra, com uma advertência antes de cada uma. É óbvio que ele é óbvio que tem aqui rio de 4 ou 5 vezes, cada proibição, uma proibição por si só. Ela, então, talvez não, virando a mud, kafa mud bet, talvez bechada atrás, talvez está se tratando que veio alguém e falou, olha, não arranca um cabelo como sinal de luto pelo falecido. E ele foi lá e fez 4 ou 5 vezes, arrancou o cabelo 4 ou 5 vezes com uma advertência só. Mimechayev, será que nesse caso ele é Hayav 4 ou 5 vezes? A priori ele é Hayav só uma, como a gente encontra na Mishnah. Vietnã, está ensinando na Mishnah o seguinte. Nazir, aquele que prometeu ser Nazir, que ele não pode vinho. Shaya shotei yain kolayom, um Nazir que ele passou o dia inteiro bebendo vinho. Ele tinha lá uma garrafa de vinho com ele, ele bebia 1 copo, 2 copos, 3 copos, um atrás do outro. Eino hayav ela achat. Ele só transgrediu uma proibição, ele precisa trazer somente um Corban, porque ele recebeu uma advertência e tomou vinho o dia inteiro. Amrulo altiste, altiste, mas se antes de cada copo e copo alguém falava não bebe, não bebe, não bebe, ou seja, ele recebeu diversas advertências, vê o shotem, ele bebia depois da advertência, ele é chayav de cada um em um. Então aqui também. Se alguém advertiu o cara e falou, olha, não corta, não arranca o cabelo, não arranca o cabelo, não arranca o cabelo várias vezes, e ele fez isso várias vezes, é óbvio que ele é hayav 4 ou 5. Se foi uma advertência só, ele arrancou 4 ou 5 vezes, ele vai ser hayav só uma, não 4 ou 5. Então, qual é o caso que a Braita tem que vir e dizer que eu pensaria que ele é hayav só uma, que a Mashmalan que ele é hayav 5? Se tem várias advertências e foi um depois do outro, é óbvio que é 5. Se foi uma advertência só, é só um e não 5. Então, em qual caso ele tem várias, tem uma advertência e várias proibições? Lotzricha desar hameshet beotav nasha, veotminu bebat achad deavelei atra lekol chad vechad. Fala, está acertando o seguinte, ele colocou nos dedos dele, nos 5 dedos dele, ele colocou um tipo de produto que eles usavam para fazer o cabelo cair. Tinha um produto que fazia isso, certo? Não era feito para cortar o cabelo da cabeça, mas às vezes se alguém queria tirar o cabelo do corpo de algum lugar específico, eles usavam um tipo de produto, igual antigamente tinha um pozinho que se colocava para cortar a barba, tinha um negócio desse tipo. Assim também eles tinham um tipo de produto que colocava no cabelo e isso matava a raiz do cabelo, não sei, e arrancava. Então, se ele colocou um pouco de produto em 5 dedos e colocou a mão na cabeça e alguém falou, não faz isso porque é proibido arrancar cabelos, ele fez isso e arrancou os cabelos dessa forma, ele é real para cada um e um. Por quê? Tá bom que só teve uma advertência, mas ele fez 5 atos, um ato com cada dedo. Então foi uma advertência para 5 atos, ele erra para cada um e um. Não é igual o cara que recebeu uma advertência e começou a arrancar um cabelo atrás do outro, que foi uma advertência para tudo. Foi uma advertência única para uma coisa que ele fez e depois ele continuou essa fazendo várias vezes a mesma coisa. Aqui não. Aqui ele de uma vez só já tinha intenção de arrancar 5 lugares e o cara que advertiu ele falou: olha, não faz isso. É proibido. Ou seja, a advertência dele foi para cada dedo e dedo da pessoa. A advertência tem que ser próxima à transgressão. Para a advertência ser válida, tem que ser próxima à transgressão. Se eu chegar para alguém e falar, olha, é proibido matar, e amanhã ele matou alguém, não teve advertência nenhuma. A advertência tem que ser próxima à transgressão. Então, se alguém falar para uma pessoa, olha, não arranca o cabelo pelo falecido como sinal de luto, ele arrancou um fio, e mais um fio, e mais um fio, a advertência ela é só próxima do primeiro ato. Por isso só tem uma proibição, só tem um corban. Mas
Se o cara tinha nos 5 dedos esse produto que causa a queda de cabelo, e aí alguém advertiu, falou, não faz isso, é proibido de fazer, e ele colocou a mão na cabeça em 5 lugares diferentes e arrancou 5 lugares diferentes na cabeça, essa advertência é válida para cada dedo e dedo, para cada uma das proibições, por isso ele é Hayav 5 vezes, certo? Esse é o caso da Braita, essa é a novidade da Braita. Pergunta Gumará, Vekama Shur Korha, o que é chamar, como eu chamo de Korha? Korha é esse arrancar o cabelo, certo? Em hebraico hoje em dia, em hebraico moderno, Kereach é alguém careca. Então pergunta pra gente, Agmará, quanto é o shiur de Korha? Quanto é o shiur mínimo para ser considerado Korha, que a pessoa transgrediu essa proibição de arrancar os cabelos em sinal de luto? Ravuna Omer, que deixe ire merosho. Ravuna fala, olha, tem que arrancar o suficiente para que o couro cabeludo seja visível. Se arrancou 2, 3 fios, não dá para ver a cabeça. Se arrancou um chumaço de fios, dá para ver a cabeça, aí tem a proibição. Rabi Yochanan, Mishum Rabi Eliezer, Rabi Shimon, que é gris. Gris é uma medida específica, certo? É mais ou menos do tamanho de uma moeda de 1 shekel. Então, se a pessoa arrancou essa quantidade, mesmo que ele tem muito cabelo e o resto do cabelo cobre a parte que foi arrancada, se ele arrancou o que é o tamanho de mais ou menos uma moeda de 1 shekel, isso daqui é proibido. Acherim omrim que deixere merosho. Acherim dizem como Ravuna falou, certo? Aparece na Braita. Tem aqui uma braita, tem aqui um Ketanai, certo? A priori tem uma braita aqui no meio, de uma opinião que segue a ideia de Ravuna, que tem que ser a cabeça, o couro cabeludo tem que ficar visível. A maravilha da Barchaviva, apliquei Batlatanai, fala a Ravilda Barchaviva, que tem aqui, na verdade, uma rocket tripla. Tem 3 opiniões entre os Tanaim de quanto tem que ser cortado do cabelo, arrancado do cabelo, para transgredir a proibição. Radomer que gris, uma opinião fala que é a medida de um gris, certo? Mais ou menos a área de uma moeda de 1 shekel. Verradomer que deixere merosho, uma opinião fala que tem que ficar visível o couro cabeludo, Verradomer que shtei searot. E tem uma opinião que fala, não, 2 fios de cabelo já é proibido. Veika de mafik shtei searot, mais que adachá. E tem quem diga que não, 2 fios de cabelo não é, 2 fios de cabelo. Quer dizer, tem nessa lista que a Ravilda Barchaviva trouxe a opinião de um gris, que é a área de uma moeda de 1 shekel. A opinião de que o couro cabeludo tem que ficar visível. E a opinião de 2 fios de cabelo, tem quem diga que 2 fios de cabelo não está nessa lista, isso daqui está errado. Em vez de 2 fios de cabelo, se tem a medida de que é adachá. Adachá é uma lentilha, certo? Então tem quem diga que se a pessoa arrancou o cabelo numa área do tamanho de uma lentilha, que é menor que uma moeda de 1 shekel, essa é a proibição, mas 2 fios de cabelo não. Ou seja, na lista de Ravi da Barchaviva, tem quem diga que a lista é gris, cabelo, moeda, vou chamar de moeda de 1 shekel, certo? Gris. Moeda de 1 shekel, couro cabeludo visível, 2 fios de cabelo. Tem quem diga que não. Moeda de 1 shekel, couro cabeludo visível, tamanho de uma lentilha. Mas 2 fios de cabelo não. Vesimanech, baheret que gris, o mechiabe que adachá. E para se lembrar dessas medidas de gris e adachá, a Gemara traz um siman, uma lembrança ligado às manchas na pele. Com relação ao tamanho da mancha da pele, também tem essas medidas de gris e que é da chá, então isso te ajuda a lembrar as medidas específicas. Ponto. Fala pra gente, Bright. Tana. Está escrito na Bright o seguinte: Anotel melopi azug be Shabbat chayav. Alguém que arranca o cabelo no Shabat, é uma proibição também arrancar o cabelo do Shabat. Você está desconectando o cabelo da fonte de crescimento dele. É como se estivesse, não vamos chamar isso de colhendo, mas é como se você estivesse tirando a vida do cabelo, que essa é a fonte de vida dele, do crescimento dele. Alguém que corta melopiazug, a quantidade de fios de cabelo que cabe na ponta de uma melopiazug, é na ponta da tesoura, é hayav. Quanto a isso, vekama melopiazug, a maravilha da Stein. Maravilha da melopiazug é 2. 2 fios de cabelo é chamado de melopiazug. Alguém que arrancou 2 fios de cabelo no Shabat, propositalmente, obviamente, ele transgrediu a proibição de Shabat, ele fez Hilul Shabat. Pergunta a Gemara, você está falando que o quê? Que melopiazug, quanto é melopiazug? A quantidade de fios de cabelo que cabe na ponta da tesoura. Você está falando que melopiazug são 2 fios de cabelo. Vetane reita ensina braita, lekor hashtag.
Tem uma braita que diz que para transgredir a proibição de korhá, de arrancar fios de cabelo em sinal de luto por um falecido, a transgressão é feita quando a pessoa arrancou 2 fios de cabelo. Então, se a gente encontra na linguagem dos Tanaim, melopiazug, certo? A quantidade de fios de cabelo que cabe na ponta da tesoura, e a gente encontra outro lugar com relação à proibição de cortar o cabelo, arrancar o cabelo em sinal de luto, a quantidade de 2 fios de cabelo, sinal de que a ponta da tesoura e 2 fios de cabelo são medidas diferentes. Se elas fossem a mesma medida, o Tana ia usar a mesma linguagem, porque em um lugar ele escreveu os fios que cabem na ponta da tesoura, em outro lugar ele falou 2 fios de cabelo, sinal de que a ponta da tesoura não são 2 fios de cabelo, senão ele deveria usar a mesma linguagem. Certo? Porque aparentemente na Braita está escrito anotem melop azul Shabbat chayav, certo? Alguém que ele arranca fios de cabelo que cabem na ponta da tesoura, ele é chayav. O lekor hashtaim, agora com relação a arrancar o cabelo para alguém que faleceu, 2 fios de cabelo já é chayav. Parece que são medidas diferentes. Eima, por isso a Gemara fala, responde a Gemara, Eima, que a gente deve dizer, vechen lekor hashtaim, ou seja, não é que o Tana está falando que tem medidas diferentes com relação a Shabbat, é Melop Azug, com relação a arrancar o cabelo em sinal de luto é 2, e sim a gente tem que ler Vechen lekor hashtaim, assim como com relação a Shabbat. Alguém que cortou a quantidade de fios de cabelo que cabe na ponta da tesoura, que são 2, ele é Hayav. Assim também, Vechen lekorha, assim também, certo? Assim também a gente acrescentou. Assim também com relação a arrancar o cabelo para alguém que faleceu, Shtaim, assim também é 2. Então é comparável, não são duas medidas diferentes. Tá na minha que tem uma braita que apoia isso. Que quando aparece na Braita, melope azul, a quantidade de fios de cabelo que cabe numa tesoura, é 2, tem uma Braita que fala isso claramente. Anotei melope azul Shabbat Hayav, vekama melope azul Shtaim, alguém que ele arranca fios de cabelo que cabem na ponta de tesoura no Shabbat, ele é Hayav. Pergunta a Gemara, quanto é fios de cabelo que cabem na ponta da tesoura? 2, a própria Braita, desculpa, não, Gemara, a própria Braita pergunta. Então, isso daqui é igual que a gente falou antes. Rablezer fala aqui mesmo um. Até agora a gente tem falado que o que cabe na ponta da tesoura, que é o que você é hayav, se você arrancou no Shabat, são 2. E Rablezer fala que um já é hayav, ou seja, de acordo com Rablezer, alguém que arrancou um fio de cabelo no Shabat, ele é hayav. Essa é a discussão entre Chachamim, que falaram 2, e Rablezer que falou um. Porém, fala Gemara, a Braita, o modim, Chachamim Rablezer, bemelaket levanot mitosh chorot, afilo achat sheu hayav. Chachamim concordam com Rablezer que se a pessoa arrancou um fio branco de cabelo entre cabelo preto, alguém que ele tinha o cabelo preto, ele começou a envelhecer e começaram a aparecer alguns fios brancos de cabelo, e ele arrancou um fio branco de cabelo, ele já é Hayav. Mesmo que Ramim fala em geral que a proibição de arrancar cabelo no Shabat é com 2 fios de cabelo, quando ele arrancou um branco dentre os cabelos pretos, ele está consertando a cabeleira dele, digamos assim, certo? O fio branco está incomodando, então mesmo que é só um fio, na hora que ele arrancou esse um fio, ele consertou a aparência dele, agora ficou tudo preto. Então aqui Ramim concordam que devido à importância desse fio branco de cabelo que ele arrancou, mesmo com um é Hayav. Geralmente eles falam que para ser Hayav precisa de 2 fios. 2 fios de cabelo são importantes, um não. Mas se ele arrancou um branco entre os pretos, então mesmo um aqui é importante. Vedavar Zé, afilo bechol asur, mishum shenemar, lo ilbash gever simlat isha, completa a Braita e fala que arrancar um fio branco de cabelo entre cabelos pretos para um homem é proibido mesmo durante a semana, porque está escrito no pasuk, lo ilbash gever simlat isha, um homem ele não pode se comportar na vestimenta dele, na aparência dele como uma mulher, certo? O pasuk está falando que um homem não pode usar vestido igual mulheres usam vestido. Então, é desse passo que a gente aprende que o homem não pode se comportar na aparência igual a mulher. Então, as mulheres geralmente se preocupam com o cabelo branco. Elas arrancam quando começa a aparecer um cabelo branco, corta, tinge, algo do tipo. Para homens, isso daqui é proibido. Então, não só em Shabat é proibido arrancar um fio de cabelo preto, branco entre os pretos, mesmo durante a semana, para um homem isso daqui é proibido. Isso com relação a cortar cabelo, arrancar cabelo para o falecido e cortar o cabelo, arrancar cabelo no Shabbat. Ve'amakif peat roshó. A gente falou sobre alguém que ele corta o cabelo em torno da cabeça, certo? Eu já antecipei o que a Gemara vai falar agora. Ele transgrediu uma proibição da Torá também. Tarabanan peat roshó, sofroshó. Na Braita aparece o que é peat roshó, as pontas da cabeça, sofroshó.
o fim da cabeça, alguém que raspou o fim da cabeça, ou seja, os cabelos que estão no fim da cabeça, ele transgrediu a proibição. Vez eu sofro, show, pergunta Braita, o que que é o fim da cabeça? Zé amashvet da avle achorei osno lepadarto. Significa o seguinte, alguém que ele mashve, ele endireita, não sei como faz exatamente, ele alinha o cabelo da testa dele, certo? Com a parte de cima das orelhas, ou seja, ele arranca tudo que está abaixo da orelha, todos os cabelos que ele tem abaixo da orelha, que é mais ou menos na altura da testa, ele corta tudo isso, ele raspa tudo isso. E aí fica somente a parte de cima, como se fosse uma kippah, digamos assim, certo? Ele arrancou toda essa parte em volta da altura da orelha para baixo. Alguém que faz isso, ele transgrediu a proibição de raspar o cabelo, porque é isso que os padres idólatras costumavam fazer, essa é a proibição. Tá, então, na Rav Hizda, Tan, ele falou para a gente, Rav Hizda, a seguinte, Braita, Echada makiv, echada nikaf loke. Tanto o cara que cortou o cabelo da outra pessoa, quanto a pessoa de quem cortaram o cabelo, os dois recebem malcota. Ou seja, se alguém vai no barbeiro e o barbeiro faz isso, o barbeiro fez uma proibição de raspar o cabelo da pessoa dessa forma, e a pessoa fez uma proibição por terem raspado o cabelo dele. A Marley falou, Rav Hizda para esse Tana que falou isso na frente dele, mande achil tamrei be'ar vilalakei. Alguém que ele comeu frutas que foram colhidas no Shabat. Um cara colheu frutas no Shabat e outro foi lá e comeu. O cara que comeu as frutas não colheu, ele não fez nada de errado. Aqui também, a priori, o cara que sentou na cadeira do barbeiro e o barbeiro raspou a cabeça dele dessa forma, o barbeiro fez algo de errado, mas o cara que rasparam a cabeça dele não fez nada. Ele foi totalmente passivo nessa história. Não deveria ter malcot. Então, falaram a Hizda, de Amar Lechamane, quem é o Tana que tem essa opinião, que mesmo que ele foi passivo na história, ele tem Malkot? Rabiuda e de Amar Lav Shin Bomase Elokim Alav. Essa braita segue a opinião de Rabiuda. Rabiuda falou que Lav Shen Bomase, uma transgressão, mesmo que ela não tenha um ato ativo, tem malcota. Então aqui também, o cara que sentou na cabeça do barbeiro, que o cabelo dele foi cortado, ele não fez nada, ele tem malcota porque segue a opinião de Rabiuda. Erava Omer bemekifatzmo, vedivrei akol. Erava fala, não, pode ser que a Braita é uma... todo mundo concorda com a Braita, não precisa ser Rabiuda especificamente, está se tratando que a pessoa raspou o próprio cabelo. Alguém que raspou o próprio cabelo, ele tem dois pacotes de malcota, um por ter raspado o cabelo ativamente e um por ter o cabelo raspado. Então, ele foi ativo aqui no raspar do cabelo. Por isso mesmo, de acordo com o Ramim, pode ser que tem malcot pelo lado de que ele é makif, que ele cortou o próprio cabelo, e pelo lado de que o cabelo dele foi cortado, porque nesse caso ele foi ativo, ele não ficou só sentado perante o barbeiro. Ele próprio raspou o cabelo, por isso ele tem malcot dos dois lados. Ravashi Omer, Ravashi fala... Outra explicação para essa braita, não precisa ser de acordo com o Rabiuda, que o cara que cortaram o cabelo dele tem malcot, mesmo que ele é passivo, porque lavshin bomasem molokim alav, não precisa seguir a opinião de Rabiuda, tem outra explicação, bemessaia vedivrei akol. Pode ser que está se tratando que o cara que está sentado perante o barbeiro, ele ajudou. Não é que ele ficou parado e o barbeiro cortou tudo, ele ficava baixando a cabeça, pondo a cabeça para o lado, ele participou ativamente do corte do cabelo. Por isso ele também tem malcot, e aí mesmo o Ramim concorda que ele tem malcot. Mesmo o Ramim que discordam de Rabiuda e falam que lavshin bomasen lokim alav, que uma transgressão que não tem um ato ativo não tem malcot, aqui eles vão concordar que tem malcot, porque está acertando que ele foi ativo no corte do cabelo, ele participou, ele ajudou, ele virou a cabeça para cá, para lá. Então, já que ele ajudou, ele tem malcot. Senão, realmente, ele não teria. Então, paramos por aqui. Escolha.